O deputado federal Rogério Correia, vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, está no estúdio da Itatiaia para uma entrevista de balanço do ano de 2024 e também dos 2 primeiros anos do governo Lula. E, claro, vai falar sobre as perspectivas para 2025. Deputado, muito obrigada pela entrevista. Edilene, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na Itatiaia, parabenizar você pelo trabalho excelente que faz lá em Brasília e aqui. E também agradecer a Itatiaia pelo espaço e parabenizar pelas informações que a Itatiaia presta ao povo mineiro. Muito obrigada, deputado. Para começar, eu queria que o senhor falasse dos 2 primeiros anos do governo Lula. Qual que é o balanço que o senhor faz até o momento? Muita gente tem criticado, dizendo que a economia, embora não esteja ruim, mas não chegou ainda na ponta, no poder de compra não está como as pessoas queriam. Qual que é o balanço que o senhor faz desses 2 primeiros anos? Bem, faço um balanço positivo do governo do presidente Lula como vice-líder. É bom a gente, sempre que vai fazer um balanço, comparar com aquilo que nós pegamos no Brasil. E, de fato, o país não estava facilitado. Os governos passados foram governos que, na própria palavra de Jair Bolsonaro, vieram mais para desconstruir o que estava pronto do que para construir algo no lugar. Então nós encontramos os ministérios muito sucateados, alguns como o Ministério do Trabalho, de Cultura, nem existiam. Então nós tivemos que reconstruir aquelas políticas públicas, o Mais Médico, o Bolsa Família, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PRONAF, tudo com muito problema. Então o governo veio reconstruindo. Nós chegamos ao final agora com um PIB de 3,5%, ninguém acreditava. Falava-se que o Brasil esse ano não teria crescimento. Nós chegamos também com os salários, com uma renda dos trabalhadores de 7,2% a mais no final de 2 anos do governo Lula. Então cresceu a renda do trabalhador. O desemprego está a menor taxa de todos os tempos, 6,4%. Então são dados da economia bons. E o Natal nós tivemos superior a 7% de crescimento das vendas no Natal. Então a economia, ela vai bem. Precisa melhorar? Sim, especialmente a questão dos preços. Por isso, na reforma tributária, que nós aprovamos, outro avanço, foram 40 anos para fazer a reforma tributária. Além de não ter nenhum imposto a mais, não vai ter mais carga tributária, a carga se mantém, mas além disso nós vamos dar isenção de imposto para 40 produtos da cesta básica. E a ideia é exatamente diminuir o preço da cesta básica para todo o povo brasileiro. Então eu acho que as perspectivas para 2025 são perspectivas boas do ponto de vista da economia. E além disso, o presidente Lula tem dito muito isso. É agora o ano da entrega, 2025 e 2026. Arrumamos a casa, vamos fazer entrega para o nosso povo. Então a gente está com muito otimismo para que o governo do presidente Lula cumpra, né, aqueles compromissos que fez durante a campanha. O que o senhor acha que vem de novo por aí para os próximos 2 anos? Eu acho que em relação ao preço de alimento, a gente espera que não haja crescimento disso, vamos diminuir essa questão do dólar. O Brasil foi vítima de um ataque especulativo, é bom dizer isso. Final do ano, o que aconteceu foi isso, nós ficamos vendo o dólar aumentar como um ataque especulativo, não havia motivos para isso. E o Banco Central custou a reagir, fazer compra de dólar para que pudesse diminuir o crescimento que o dólar fazia. Mas isso eu conto na conta de um boicote. E esse boicote foi feito especialmente pelo presidente do Banco Central, que nós estamos livres dele. Então, Roberto Campos foi embora. Agora vem o Galípolo, que o presidente Lula fez questão de dizer que ele tem autonomia, mas autonomia real, porque o outro não tinha autonomia. Ele dependia daquilo que os banqueiros queriam, para que a gente possa não ter no Banco Central um adversário do Brasil, mas algo que, junto com o governo, possa fazer a economia crescer e, ao mesmo tempo, diminuir o preço dos alimentos. E eu acho que os programas sociais serão apresentados. Em Minas Gerais, por exemplo, a 381, nós vamos fazer com que essa obra ande, já foi feito o processo de licitação. Aqui em Belo Horizonte já estamos fazendo a entrega das obras do aeroporto Carlos Prates, no Instituto Federal no Barreiro. Além disso, o anel rodoviário, que o presidente Lula quer repassar à Prefeitura de Belo Horizonte. Vai ser quando? O repasse já no ano que vem, né? Já em 2025 a gente quer que esse repasse seja feito e que as obras possam iniciar. Bem, porque nós vimos agora um problema no viaduto São Francisco. Esses 8 viadutos precisam de ser feitos. E a gente tem negociado isso, prefeito, também com o governo do presidente Lula, para que a gente possa fazer do anel rodoviário um anel menos perigoso e com o trânsito fluindo melhor. Então, eu acho que serão anos de entregas.
E por isso a expectativa acho que é boa, para Minas e para o Brasil. Deputado, o senhor foi vice-líder do governo Lula nesses 2 primeiros anos. Qual que é o balanço que o senhor faz do trabalho que o senhor realizou na Câmara dos Deputados e do trabalho realizado de forma geral pela Câmara? Edilene, foi um ano também positivo do trabalho meu individual, embora um ano difícil, né? Do ponto de vista pessoal, eu perdi minha mãe e meu pai ainda no primeiro semestre do ano, depois perdi minha ex-esposa, que é mãe do meu filho caçula, 2 enteadas. Então foi um ano pesado para mim nesse aspecto, mas um ano positivo. Fui candidato também a prefeito em Belo Horizonte, tive a honra de defender a coligação da federação do PT com a federação do PSOL, e embora não tenha sido vitorioso, nós ampliamos bem a bancada de vereadores, então eu participei do processo eleitoral, que era o fenômeno político mais importante que nós tivemos neste ano. Agora, ao mesmo tempo, eu fui também, participei da CPMI no primeiro ano do golpe do 8 de janeiro, eu fiz parte, sou ainda o presidente da Comissão das Barragens, faço parte da Comissão de Educação, da Comissão de Administração Pública. Nesse caso, a administração pública, eu pude acompanhar todas as negociações que foram feitas com todas as carreiras dos servidores públicos federais. É uma diferença do governo federal para o governo do Zema, por exemplo, enorme. Todas as carreiras foram feitas melhorias nelas. E vai ter novidade? Isso entra na prática quando? E agora o governo vai fazer uma medida provisória ainda este ano para consolidar todas as negociações. Aliás, essa notícia é boa. Servidores públicos federais estão preocupados, mas todos terão os reajustes combinados. Em 2025 e 2026 irá através de uma medida provisória. Depois a medida provisória terá que ser votada, mas já executando. Eles só não vão receber em janeiro porque não se aprovou a lei orçamentária e precisa aprovar o orçamento para receber o reajuste. Mas assim que aprovar o orçamento do ano que vem, eles recebem retroativo a janeiro. Então essa notícia é boa, eu queria dar aos servidores federais. Negociou todas as carreiras federais? Todas as carreiras, estava faltando ainda, se eu não me engano, da fiscalização do orçamento ainda, uma parte dos fiscais de orçamento. Mas o governo quer fazer, estava dependendo mais deles aceitarem também a negociação e a proposta. E vai ser uma variação de reajuste quanto? Depende da carreira. Esse ano não houve o reajuste anual. Houve no primeiro ano do governo, se eu não me engano, 15% de reajuste, porque já havia 5 anos que eles não tinham reajuste. Desde que a Dilma saiu, não havia reajuste. Então houve o reajuste no primeiro ano e no segundo ano nós construímos para 2025 e 2026 as novas carreiras. Então isso foi uma negociação dura, feita com cada um deles, teve greve, teve direito de manifestação, mas consolidamos boas carreiras, que mostra uma diferença também muito grande do que é o governo do presidente Lula, um governo democrático popular, para governos de extrema-direita ou de direita. A mesma coisa também, além da carreira, foram os concursos públicos, né? Então foi aberto, já está sendo chamado, aqueles que fizeram o Enem dos concursos, que nós chamamos, concurso nacional de todas as carreiras do servidor público. Isso também vai ser essencial para recuperar a capacidade do Estado de fazer intervenção e aplicar políticas públicas de educação, de saúde, de moradia, de saneamento básico, de defesa do meio ambiente. O serviço público é para isso, para defender o povo. Deputado, o senhor foi integrante da chamada CPMI do golpe. Na avaliação do senhor, para manter nesse tema, o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento? E qual deve ser a atitude ou o que deve se esperar de Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, nesse trabalho dele durante as férias do Judiciário? Nós tivemos com o Gonet antes, aqueles deputados e senadores que fizeram parte da CPMI. Então eu estive lá com a senadora Soraya, a senadora Elisiane Gama, a Jandira Fegali, o pastor Henrique, vários deputados e senadores estivemos lá conversando com o procurador, né, o Gonet, Procurador-Geral da República. E ele nos disse o seguinte, ele iria trabalhar nas férias mesmo e apresentar isso depois do recesso do Judiciário. Ele não queria fazer antes, então ele está trabalhando isso. E que ele apresentaria as 3 denúncias juntas. Ele tem 3 inquéritos que envolvem Jair Bolsonaro e outros. O primeiro é a falsificação do cartão de vacina. É impressionante, né? Um presidente falsifica um cartão de vacina para viajar para fora, depois de 700 mil pessoas mortas. Ele próprio não tomou a vacina. A gente vê a dimensão da cabeça que tem esse pessoal, né? Anti-vacina. Segundo, ele vai incluir também o roubo das joias. Porque na percepção nossa da CPMI e do Paulo Gonet, me parece essa também, vamos ver o resultado, é que ele falsificou o cartão e levou as joias porque ele já esperava
um problemão que viria e que foi o 8 de janeiro, a tentativa de golpe. E ele então foragiu-se do país para esperar o que ia acontecer em relação a isso. E o terceiro, que é a tentativa de golpe, que agora a gente soube que era muito pior do que nós tínhamos imaginado na CPMI. Tinha até tentativa de assassinato do presidente da República, do Lula, do vice-presidente Alckmin e também do presidente, na época, do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Então, imagine, era um golpe com assassinato dos dirigentes para que uma junta militar desse a Bolsonaro as condições de continuar governando. É uma denúncia assim, muito séria. Eu não tenho dúvida que ele será preso. Essa denúncia deve vir aí por janeiro, calculo eu, pelo que Paulo Gonet estava falando e agora estudando nas férias. E o prazo para esse julgamento, com direito de defesa e tudo mais, deve ser lá para julho, agosto, vem prisões, incluindo a prisão de Jair Bolsonaro, que me parece óbvio que será feito. Então o senhor acha que Jair Bolsonaro deve estar entre os indiciados? Isso deve acontecer em janeiro, fevereiro? Indiciado ele já está pela Polícia Federal e também pela CPMI. Denunciado. Agora ele vai ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Eu creio que fevereiro tem a denúncia e para agosto, não só ele, né, já está preso o Braga Neto está preso em prisão preventiva porque estava ainda atrapalhando as investigações. Eu acho que no caso do Bolsonaro, a opção vai ser que caso ele não tente fugir para a Embaixada da Hungria, sei lá, né, porque aquilo é meio translocado. Mas se ele se comportar direitinho, mesmo assim, no final das contas, com direito de defesa, creio eu que isso lá para agosto está terminado. Eu aposto na prisão dele porque conheço bem o relatório da CPMI e o envolvimento dele nisso tudo. E agora, com Mauro Cid relatando com detalhes qual foi a participação de Jair Bolsonaro. Então, Edilene, eu não tenho dúvida, foi uma tentativa de golpe. E isso é grave, porque acabaria com a democracia. Quando a gente fala tentativa de golpe, nós não teríamos o nosso voto valendo. Quiçá nós teríamos condições de ter organizações, sindicatos funcionando, partidos políticos, sabe-se lá o que vinha depois de um golpe violento que fosse abolir a democracia no Brasil. Então, por ser um fato grave, nós não podemos passar a mão na cabeça e dar anistia, como alguns setores estão querendo. Essas pessoas têm que ser julgadas, têm que ver a pena e, a partir daí, né, cumprir as penas pela gravidade que foi essa tentativa de golpe. Deputado, o senhor que esteve à frente da comissão externa que acompanhou o que aconteceu no pós-rompimento da barragem em Mariana, o acordo foi assinado. O que temos daqui para frente? Qual que é o balanço que o senhor faz rapidamente e o que vai acontecer de novo para a implementação desse ressarcimento? Agora o governo, tanto o governo federal quanto o governo do estado e os municípios, agora a responsabilidade de muitas das obras passa a ser do governo. Alguma coisa ainda fica com a empresa, com a Samarco, né, e com a Vale, que foram responsáveis pelo crime cometido naquela época, 9 anos atrás. Por exemplo, a parte de reflorestamento e retirada de rejeito. Isso ainda fica com a empresa. Mas as outras não, no que diz respeito à recuperação do estrago feito na saúde pública, na educação pública, o pagamento das indenizações e também o pagamento das verbas emergenciais para aqueles que não conseguem ter a pesca, não conseguem ter a agricultura familiar, isso vai ficar para a parte dos estados. Então, junto com os municípios, nós temos que tocar essas obras. O governo federal está se preparando para isso, a Casa Civil vai ser responsável junto com o BNDES. O BNDES deverá ter aqui um escritório em Belo Horizonte para que possa haver o repasse dos recursos e todo esse processo feito e visto de perto. É uma exigência também que o governo federal faz para que o BNDES conheça a realidade ao fazer esse repasse e dialogue. Então eu acho que agora nós vamos fazer muita coisa importante para que ele estava na bacia. Quase todo o recurso, diferente do que foi de Brumadinho, ele será para ações na bacia. A gente quer acabar, os recursos são de 170 bi. Sendo aí 100 bilhões de dinheiro novo. Isso ao longo de 20 anos. Então tem a parte imediata, no governo do presidente Lula virão 16 bi e o restante posteriormente. Terminado esse processo, nós temos que ter na bacia do Rio Doce algo, né, que seja muito diferente do que foi, inclusive, que esteja recuperado e melhorado. É isso que o povo tem que cobrar desses governos agora, incluindo o nosso.
Deputado, o senhor participou de várias CPIs, CPMIs, nas comissões também, o senhor tem esse perfil de fazer um trabalho de fiscalização. E muita gente acha que deputado, que político não trabalha, né? Além da fiscalização, tem o papel também de fazer leis. O senhor conseguiu aprovar alguma legislação proposta pelo senhor agora em 2024? Consegui, Edilene. Eu falei que eu não largava de ser deputado federal antes de aprovar uma lei. Lá não é fácil não, porque tem que passar na Câmara e depois vai para o Senado. E são 513, né? 513 deputados. Então, uma lei lá geralmente demora 10 anos, 15 anos. Eu fiz um tempo que eu considero recorde. Uma delas é uma lei de autoria minha, junto com os deputados da Comissão Externa das Barragens, que criou a Política Nacional dos Atingidos de Barragem. Eu fui o relator na Câmara, foi aprovado no Senado e o presidente Lula sancionou, fizemos uma festa bonita. Essa é muito importante porque ela dá o conceito do que é o atingido e todos os direitos que se tem de preservação ambiental e social para qualquer barragem a ser feita e também as antigas. E a outra que eu aprovei agora também no Senado, agradecer o senador Rodrigo Pacheco por ter me ajudado lá, a senadora Soraya me ajudou muito também, e nós aprovamos na Câmara e agora aprovou no Senado, é o PROPEQI. Na verdade, um pró-cerrado, é para que a gente possa consolidar no Brasil inteiro a área de cerrado preservada, evitando o corte dos frutos do cerrado e dando condições a quem vive do agroextrativismo ter também geração de renda. Nós já temos esse projeto em Minas, que eu fui o autor. E aqui funciona. Agora nós vamos funcionar ele nacionalmente com mais recursos. Então as pessoas podem fazer cooperativas, associações, fazer a polpa do piqui, da cagaita, dos frutos do cerrado, ao mesmo tempo a farinha do piqui, o baru, todo mundo pode trabalhar isso no conceito de proteção ao cerrado e geração de emprego e renda. É algo que eu já estou tratando com a ministra Marina Silva e a ministra Simone Tebet, para a gente fazer a partir dele uma recuperação e preservação do cerrado, como foi feito agora na Amazonas, onde na Amazônia nós tivemos agora um índice de corte de árvores e de derrubada de árvores muito menor do que anos passados. Agora queremos fazer isso para o cerrado. Está lá com o presidente Lula, ele tem até 10 de janeiro para poder sancionar a lei. Meu aniversário é 11 de janeiro, então o presidente Lula já prepara aí um presente para mim e para Minas Gerais que nós merecemos. Deputado, aproveitando que o senhor está falando de produção alimentícia, há uma previsão de desapropriação de terreno para a reforma agrária aqui em Minas Gerais ainda nesse ano, né? Ainda nesse ano, é para Ariadinópolis, é lá em Campo do Meio, Quilombo, a terra do Quilombo lá no Campo do Meio. É uma terra que o MST está nela há muito tempo, alguma parte já está regularizada, agora o presidente Lula vai regularizar tudo através de um decreto de desapropriação para fins de interesse social. Já está negociado com o MST, a notícia boa que nós temos também para os sem terras aqui de Minas Gerais. É uma área que é uma usina antiga que faliu, que tem muita dívida com a União, então não há prejuízo para ninguém. Há sim aqueles que já estão lá, que vão ter segurança de trabalhar na terra. Quantas famílias já vivem e trabalham lá na terra? Nossa, Edilene, terreno grande, é um né? terreno grande. Ali deve ter pelo menos 2.000 famílias que trabalham em toda a área, né? Para estes agora que vai ser feita esta área específica, deve ser em torno de 500 famílias. Além dessa desapropriação, tem alguma outra no Brasil? Vai ser num pacote, vai ser um ato específico para essa? Vai ter alguma solenidade, algum evento? São, se eu não me engano, 5 áreas no Brasil inteiro. Essa foi uma das escolhidas. Então o presidente Lula vai fazer sim um festejo, né? uma solenidade para fazer a aprovação disso. Deputado, o ano passado, esse ano, né? 2024, teve eleição e daqui a pouco 2026 tem de novo. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do pleito que passou, das eleições municipais. O senhor achou que ficou aquém do resultado que o senhor esperava, né? Parece que a prefeita Marília Campos até falou que o PT não deveria ter investido em candidaturas inexpressivas, né? Que poderia ter concorrido de outra forma. Qual que é a avaliação que o senhor faz agora do ano de 2024 e quais são as perspectivas para 2026, governo do Estado e presidência da República? Edilene, posso só dar uma notícia boa para as professoras? Pode, se eu vier aqui no Itatiaia não falar para minhas professoras, elas notícia boa para puxam minha orelha. É o reajuste agora do piso nacional. O piso nacional é uma lei que foi feita pelo presidente Lula lá atrás, no primeiro governo dele, e que agora o cálculo do reajuste é de 6,27%. Então nós teremos o piso nacional passando para R$ 4.867, com a jornada de até
40 horas. Então essa boa notícia, e o Zema já prepare aí, porque agora também ele tem o Propag, não precisa mais do regime de recuperação fiscal, que era um arroxo geral no servidor público, mas com a aprovação do projeto de lei que nós aprovamos no Senado e na Câmara, de autoria do Rodrigo Pacheco, o Zema não precisa mais de arrochar servidor e nem de vender estatal. Ele pode simplesmente fazer adesão ao Propag e, com isso, pagar aos servidores públicos que eles merecem. No caso dos professores, está aí, 6,87%. E o Zema podia bem cumprir isso para a jornada de 18 horas, que é o que a Constituição Estadual manda e ele não obedece. Apenas um parênteses para dar essa notícia boa. Em tese, é a partir de quando? Já a partir de janeiro. Na prática, depende do quê? Aí o governador vai ter que remeter um projeto de lei e o projeto é aprovado. Agora, aproveitando que nós estamos falando de prazos, o senhor falou dos reajustes em várias carreiras federais. Começa a valer a partir de quanto? O senhor falou que a medida provisória é desse ano, mas o orçamento está aprovado para pagar? Não, aí ele não recebe em janeiro o reajuste, porque depende de aprovação da LOA. Mas quando for aprovado a lei orçamentária, ele recebe retroativo a janeiro. Beleza. Vamos voltar para eleições. Qual que é o balanço que o senhor faz de 2024? Quando o senhor foi candidato à Prefeitura de Belo Horizonte? Bem, evidentemente nós perdemos as eleições, eu esperava um resultado melhor. O senhor arrependeu? De jeito nenhum. Veja bem, eu cheguei a ter nas pesquisas 12%, 13%. Também a Duda. Primeiro ponto é esse. Havia uma necessidade da nossa unidade. Nós não conseguimos nos unir e isso evidentemente fragilizou a esquerda. Eu ainda unifiquei o PSOL, e fizemos um esforço muito grande para a unidade da esquerda. E também tivemos a prefeitura, o prefeito Fuad, que é também do campo do governo do presidente Lula, mas que optou por uma aliança mais à direita, mais de centro-direita, com a União Brasil e assim por diante. O que aconteceu foi o voto útil. Então, quando o prefeito, iniciando as eleições, a prefeitura não estava bem avaliada, mas não estava mal avaliada. Quando ele passa à frente de mim e da Duda, é feita uma ampla campanha do chamado voto útil. Nós temos que votar em alguém que seja do campo progressista, que vá para o segundo turno para que não vão para lá o Engler, que era o candidato do Bolsonaro, e o Tramonte, que acabou sendo o candidato do Zema, que o apoiou. Então houve um receio em Belo Horizonte muito grande de que ficassem dois candidatos da direita. E isso levou a que a votação minha e da Duda diminuísse muito. E nós não tivemos, então, essa possibilidade de ir ao segundo turno. Foi o Fuad ao segundo turno, nós apoiamos o Fuad no segundo turno para vencer a extrema-direita. Então, eu acho que o resultado, com a eleição do Fuad, garantiu que nós não entregássemos Belo Horizonte nas mãos da extrema-direita, o que seria muito ruim pela pauta que ele significa. Imagina um prefeito de Belo Horizonte discutindo perseguição homossexual, não pode na escola isso e aquilo, essa pauta que eu chamo de pauta da Idade Média, a humanidade já superou isso e nós ficamos aqui discutindo se vacina vale, não vale, assuntos que não são os assuntos de interesse realmente do povo. Então, o apoio ao Fuad veio nesse sentido. Mas, olha, nós fizemos da coligação nossa 9 vereadores. Foi a coligação que mais vereador fez. Fez mais do que a coligação do Fuad, do Engler, a Duda foi apenas um vereador. Nós vimos 9 vereadores. Então, significa que a nossa ideia também contribuiu para isso. Então não me arrependo de jeito nenhum. Vamos ver na próxima, né? Quem sabe nós estaremos aí de novo com aliança mais ampla. Para 2026, o PT tem candidato, ou se houver um candidato viável da esquerda, tanto para o governo do estado quanto para o Senado? E o senhor vai ser candidato a deputado federal outra vez? Bem, pretendo ser candidato a deputado federal. Se o presidente Lula me pedir outra coisa, estou à disposição também. Mas acho que nós temos bons nomes para disputar governo e Senado. Eu citaria as mulheres. A Marília Campos, eu acho que é um excelente nome para isso. A Margarida. Vamos ver até lá. Política é assim, né? Ela acabou de ganhar a eleição, não vai dizer que ela já é candidata, mas quem sabe a conjuntura mostra que esse caminho é o melhor. Eu tenho por mim que seria o melhor a Marília ser nossa candidata a governadora. Mas nós temos também a Margarida Salomão, prefeita de Juiz de Fora, ambas foram eleitas no primeiro turno. Nós temos a Macaé, que hoje é ministra do presidente Lula. E temos a Beatriz Cerqueira, nossa Bia, que é uma liderança da educação, do serviço público de maneira geral, das forças populares. Então, imagina, nós temos 4 nomes que podem compor governo, vice, Senado, 4 nomes excelentes. Eu acho que o PT precisa apresentar esses nomes. O PT não pode ficar indo a reboque dos outros partidos. Nós governamos o Brasil.
Partido dos Trabalhadores em Minas é muito grande. Então, essa crise de que o PT é pequeno, tem que estar atrás de outros, não. Se nós tivéssemos isso em Belo Horizonte, nós não tínhamos feito vereadores. Na Bahia, o PT não lançou em Salvador candidato a prefeito. Nós tínhamos 4 vereadores, diminuiu para 1. Então, veja bem, houve uma diminuição muito grande. O PT precisa, no primeiro turno, se apresentar. Tudo bem, nós fazemos frentes amplas. Sempre é bom. Frente ampla contra a extrema-direita, contra o neofascismo, isso é importante. Mas você não pode diluir a esquerda dentro de uma frente ampla, senão você não apresenta para a sociedade uma alternativa de divisão de renda, que é o que nós precisamos fazer a partir de agora. E acho que ano de 2015 vai ter muito isso. 2025. De 2025 vai ter muito isso, né? Alguns projetos do pacote ficaram para o ano que vem. Exatamente a parte em que nós precisamos cobrar agora a divisão de renda. O caso da renúncia fiscal, é muita renúncia, são quase 600 bilhões de renúncia fiscal. Uma parte é da Zona Franca de Manaus e também dos pequenos e microempresários. Mas uma grande parte é de empresariado grande que não dá retorno. Precisa dar sua contribuição para isso, precisa dividir renda. Nós precisamos de olhar a isenção do imposto para quem ganha até R$5.000 e cobrar de quem não paga nada depois de 50 mil, que é juros e dividendo. Também um compromisso do presidente Lula. Então nós vamos entrar em pautas, creio eu, no Congresso Nacional, que o Partido dos Trabalhadores precisa se colocar e colocar essas pautas em debate na sociedade. Então a esquerda tem um papel a desempenhar que ela não pode simplesmente largar para que centro e direita façam, porque não farão. Então eu vejo 2 bobagens sendo faladas às vezes por companheiros do PT. Uma é de que nós não vamos mais fazer polarização. Não depende da gente. A extrema-direita vai continuar fazendo esse processo de polarização e Bolsonaro vai estar preso. Então a sociedade vai se polarizar nisso e nós precisamos colocar nossas ideias. A segunda é essa bobagem que o PT precisa ir para o centro. Foi o que a Gleisi Hoffmann, nossa presidenta, falou. Se o PT tirar o seu programa e colocar um programa de centro, o PT acaba. Isso não significa que a gente não faça alianças ao centro, mas nós precisamos manter o nosso programa, dialogar com o povo brasileiro sobre o que é necessário da nossa perspectiva de ser feito. Então, a princípio, para o governo do Estado, o senhor defende uma candidatura própria do PT. Depois, no segundo caso, pensar numa aliança como poderia ser com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Bem, porque o Rodrigo Pacheco também não se colocou ainda como candidato. Eu próprio perguntei para ele recentemente, falei, calma, ainda não é hora de definir isso. Foi o dia que eu fui pedir a ele lá a aprovação, inclusive, do PROPIQ, lá no Senado, e conversei. Ele ficou de marcar uma reunião, inclusive com a nossa bancada. Então vamos ver o que o Rodrigo pretende ser. É claro, é um aliado, não tem nada contra aliar com ele, mas é preciso saber como anda. Precisamos fazer pesquisas de opinião. E o PT tem nomes excelentes, eu citei 4 nomes aqui, que podem ser tanto para o Senado, quanto pode ser também para governo. Vamos negociar isso direito. O senhor vê uma possibilidade de uma dobradinha Rodrigo Pacheco e Marília Campos? Vejo possibilidades boas nisso, tanto para governo quanto também para o Senado, né? Acho que vamos analisar isso tudo. O presidente Lula precisa ter uma boa chapa em Minas, isso com certeza. O senhor acha que o nome da Marília também seria um bom nome para o Senado, ou o senhor acha que o Rodrigo devia tentar? O Rodrigo mais para o governo que ele tem se colocado, né? Mas vamos fazer pesquisa, eu acho que a Marília pode ser um nome também para o governo do Estado. Vamos discutir isso com mais calma, eu não sou contra procurar o Rodrigo para as alianças, mas eu digo que o PT tem nome. O PT não pode chegar e se abster de fazer a disputa, de apresentar o seu programa e o nome. Outra coisa que nós temos que ver com o Rodrigo, se for ele, qual o programa? Nós temos que ter um programa que avance em Minas Gerais. Minas é cheio de problema. Esse Zema está acabando com estatais, vendendo usinas antes de conseguir privatizar, ele está fazendo um estrago. Então, qual é a nossa proposta para recuperar Minas? Isso é fundamental. O Rodrigo teve esse projeto, que eu acho que foi importante, do Propag, que já mostra uma visão diferente da visão de Zema. Então, acho que ele sim é um aliado, precisamos ter essa conversa. Para 2026, o senhor acha que o presidente Lula é um candidato à reeleição? Depois, né, que ele caiu no banheiro, fez essas 2 cirurgias, muito tem se falado sobre a talvez fragilidade do quadro de saúde dele. Como é que o senhor faz a leitura disso tudo? Não, o presidente está bem de saúde, né? Ele teve essa queda, eu imagino, teve a queda, fez uma cirurgia, teve que fazer outra para fazer uma recuperação, e está bem, já reuniu o ministério, já está em plena atividade. Então o presidente é o nosso candidato em 2026.
e acho importante que ele seja vitorioso. Precisamos dar ao presidente Lula também melhores condições de governar no Congresso Nacional. Sinceramente, é ótimo o governo do presidente Lula, mas a gente ficar muitas vezes dependente dos deputados e senadores de direita ou centro-direita, ou do chamado centrão, não é algo que nós desejamos para o próximo governo. Então, por isso a esquerda tem que participar também do processo para eleger mais deputados, mais senadores. Acho que isso é também uma obrigação nossa de buscar dar mais tranquilidade a um futuro governo do presidente Lula. O senhor acha que Lula vai disputar, ou o senhor vê o Haddad fazendo disputa em 2026? Acho que o nome é o Lula, né? Acho que isso é um consenso dentro do PT, só se o próprio Lula não quisesse. Mas ele já falou que se precisar, para não permitir que a extrema-direita ela volte, é necessário que ele se colocaria como nome para candidato. E o senhor acha que no cenário nacional existem outros nomes, como o senhor vê também no cenário regional, ou não? Nacional é Lula? Nacional do PT é Lula. Agora, e acho também que dificilmente o Lula perderia essa eleição. Nós vamos ter Bolsonaro inelegível e preso, com todo um debate por que ele foi preso, e ele vai ser preso não é só, que já seria muito, a questão do golpe, mas é roubo de joia, falsificação de cartão de vacina. São coisas que, sinceramente, o brasileiro repudia. Governos péssimos que eles fizeram. Jogaram o Brasil numa situação de arraso. Então nós estamos reconstruindo isso. E acho difícil que eles tenham outro nome, até pela vaidade do Bolsonaro, né? Ele não deixa nada crescer onde ele pisa. Então ele já desfaz do Tarcísio, já desfaz do Zema, já desfaz do Caiado, ele briga com todo mundo. Até com os filhos ele briga. Então, para ele, só existe ele. E ele está inelegível. Essa expectativa de que ele poderá ser candidato não é real. Aliás, eu tenho um projeto ampliando a inelegibilidade. Para quem faz tentativa de golpe, provado e etc., essa inelegibilidade não ficaria em 8 anos, como é hoje para crimes na administração pública, mas para 21 anos, que é o tempo que durou a ditadura militar. É para que ninguém mais tente um golpe. A prisão do Braga Neto também já foi um recado para as Forças Armadas. Existe um processo democrático no Brasil. E não adianta bolsonaristas ficarem xingando o Alexandre de Moraes, porque ele está aplicando o que está na Constituição. E Alexandre de Moraes foi muito importante dele ter essa força dentro do Supremo, que nos ajudou a impedir o golpe, junto com as ações que teve o presidente Lula e o próprio Congresso Nacional. Quero até fazer aqui um elogio ao Arthur Lira. Assim que o Lula ganhou as eleições, tanto ele quanto o Rodrigo Pacheco reconheceram no mesmo dia, dado o resultado, a vitória do presidente Lula. Não fosse isso, essa tentativa de golpe que já estava sendo feita pelos bolsonaristas podia ter logrado êxito. Nós escapulimos de um golpe no Brasil por muito pouco. Por isso que esse assunto, gente, não pode ser esquecido. Deputado, o nome do Lula no PT é consenso para 2026, mas para os próximos nomes, a esquerda e o Partido dos Trabalhadores vislumbram outras possibilidades? O deputado federal Nicolas Ferreira, colega do senhor na Câmara Federal, também fez uma entrevista de balanço com a gente aqui na Itatiaia e admitiu o sonho de ser presidente da República um dia. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que ele é viável para a direita? O senhor acha que tem um nome para competir com ele na esquerda? Não, 2026 eu acho que o presidente Lula, na minha opinião, é imbatível, porque nós vamos melhorar muito o governo ainda, vamos fazer entregas. E, portanto, qualquer nome que venha da extrema-direita, eu acho que vai estar muito desgastado. O processo de prisão do Bolsonaro, de explicar o que foi o golpe, etc., vai fazer um desgaste muito grande na extrema-direita, que eu acho que já está em queda. Então, o sonho do Nicolas talvez fique para mais um século, alguma coisa assim, porque acho que o estrago na extrema-direita vai ser grande. Acho que eles vão perder força, e o que deve ganhar força do ponto de vista da direita é a direita mais democrática. Acho que a extrema-direita ela é uma onda que já está se desfazendo, é a minha opinião. Vamos aguardar, né? Porque também o futuro pertence às disputas políticas, mas pelo conjunto da obra, do que eles não fizeram ou fizeram de errado, eu acho que isso vai ser um desgaste muito grande no Brasil. Deputado, muito obrigada pela entrevista. Deputado federal Rogério Correia, vice-líder do governo Lula na Câmara dos Deputados nesses 2 primeiros anos. Muito obrigada. Eu que agradeço, Giliano. Agradecer a Itatiaia mais uma vez e parabenizar você pelo trabalho. E encontramos lá em Brasília, né, ainda em janeiro, ou você vai pegar umas férias maiores agora? Não, firme e forte em janeiro, o tempo todo. Sempre na luta? Sempre na luta. Tá bom. Obrigada, deputado.